Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Juliano Ribeiro, consultor e treinador pela Aspercom Educação Corporativa, e hoje eu estou pegando mais um daquelas textos que eu pedi para o pessoal do grupo do WhatsApp. E hoje tinha uma frase bem legal que foi o seguinte: Kanban não dá previsibilidade porque não conta story points. Tá? Vamos explorar um pouco isso no vídeo de hoje, tá bem? Bom, vamos lá. Eu quero começar primeiro dando alguns conceitos, né? Primeiro, que diabos é um story point, né? Que história é essa, né? E por que está pontuando? Bom, a primeira coisa que preciso deixar claro é que essa teoria do story point, essa ideia do story point, ela não está vinculada diretamente a nenhum framework, tá? Então você pode usar qualquer tipo de metodologia, método, framework. Tá? Eu sempre fico repetindo esses três, mas você entende que eu estou falando de cada um deles. É que tem um povo chato que fica pegando no pé. Mas assim, você pode usar story point associado com qualquer método de trabalho, qualquer maneira de trabalhar que está tudo bem. E isso não tem nada a ver com o método em si. Tá? A ideia do story point é adicionar uma camada de abstração, por assim dizer, em cima da estimativa, para não ter uma relação direta com horas. Tá? Então não era para você relacionar direto, por exemplo, a uma história de um ponto equivale a uma história de 1 hora, ou de 2 horas, ou de seja lá quantas horas forem. Essa associação, a ideia original é que isso não acontecesse. Tá? Era para você não associar isso com horas. Tá? Que foi exatamente o oposto do que fizeram, mas tudo bem. Então veja, assim, o Story Point ele usa dentro dele aquela sequência de Fibonacci, tá? Que vai ou melhor, uma subsequência da de Fibonacci, né? Então ele coloca lá, olha, tem uma historinha de 1, de 2, de 3, de 5, de 8, de 13, e aí vem a subsequência que vem os 20, 40 e 100. Salvo engano aí, tá? Posso estar enganado em alguma coisa, mas, enfim, tem bastante tempo que eu não lido com isso. Então essa sequenciazinha é para representar o quê? Que quanto menor alguma coisa fosse, então, por exemplo, umas histórias aí de 1, 2, 3 pontos, você consegue ser mais, vamos chamar assim, preciso na sua estimativa, porque afinal de contas é uma coisa pequena, menor. E quanto maior isso vai ficando, mais impreciso é a sua estimativa ali, seu palpite ali, aquele chute que você está dando sobre o tanto de esforço que isso vai te levar, então você acaba tendo uma distância maior, tanto que pulou de 13 para 20, de 20 para 40, de 40 para 100, quer dizer que é algo que começa já a tender ao infinito ali, que você não tem exatamente uma noção de quanto tempo, ou melhor, de quanto de esforço aquilo vai demandar. Outro conceito que a gente precisa falar é sobre previsibilidade. Tá, eu já dei palestras bastante sobre esse assunto, já ensinei algumas coisinhas nos meus cursos por aí também. E temos um especialista aqui na casa também sobre o assunto. Eu vou deixar o link do curso dele aqui sobre esse assunto, que eu acho que vale bastante a pena. Mas quando a gente fala de previsibilidade, eu vou pegar aqui por enquanto o conceito do dicionário, tá, que é a capacidade de ser previsível. Exemplo clássico, eu tenho a previsão do tempo. Tá? Como é que eu faço a previsão do tempo hoje? Tá? Eu peço para alguém sentar numa sala ali juntos e eles pegam cartas e fazem algum tipo de dinâmica com cartas para poder determinar qual vai ser o clima, ou melhor, o tempo, né, nos próximos dias? Não, certamente não. Tá? Como é que é feito? Eles olham os dados históricos, tá? E dado o histórico, dado os gatilhos, eles começam a relacionar, então, olha, toda vez que junta uma zona de alta pressão assim, com um vento que vem de não sei de onde, essa conjuntura de fatores, dados nosso histórico, resulta em tal tipo de temperatura ou em tal tipo de tempo, como chuva, sol e por aí vai. Tá? Então, dado isso, dado o histórico dos dados que se tem, eu consigo olhar para o futuro e pensar de como é que vai ser as coisas. Ou seja, é a minha capacidade de ser previsível. Tá? Eu olho para o passado, eu identifico com base nesses dados históricos o que aconteceu, para poder então dizer o que vai acontecer no futuro. Aí, dados esses conceitos então, previsibilidade e o que é story point, a pergunta que o colega me colocou aqui que é: Kanban, ou melhor, na verdade nem era uma pergunta, foi uma afirmação. Tá? Kanban não dá previsibilidade porque não conta story points. Vamos lá. O Kanban ele não tem em si próprio, tá, um jeito específico de dar previsibilidade.
ele não tem assim um jeito do Kanban. Tá? Nós temos um dos princípios, perdão, uma das práticas, que é gerenciar o seu fluxo. Tá? E quando a gente fala de gerenciar o fluxo, quer dizer que você vai estar olhando para ele, você vai estar monitorando, você vai estar medindo, você vai estar juntando informação para poder entendê-lo bem. E essa informação a gente usa para poder dizer a quantas anda, ou como andou o fluxo, e como talvez andará. Tá? E aí entra a questão da previsibilidade. Quando eu estou olhando então para o fluxo Kanban e gerenciando esse fluxo, eu estou olhando para ele assim, olha, como é que você está andando? O que isso vai dar de resultado no futuro? Olhando para esses dados que eu tenho no passado, como é que isso vai resultar daqui para frente? Só que nós, usualmente, gerenciamos o fluxo usando uma unidade de tempo única, tá? Chamada horas, ou dias, ou meses, ou semanas, seja lá qual for. Usualmente a gente faz isso baseado em tempo, tá? O tempo entre algo começar e algo acabar, tá? Eu não vou chamar isso de lead time, nem de cycle time, nem nada, eu só estou pensando, você tem que ter uma unidade de tempo que tem um começo e um fim, e depois a gente explica melhor esses outros conceitos. O ponto todo de a gente usar horas ou uma unidade de tempo é que é uma coisa que é rastreável. Ou melhor ainda, é algo que o meu cliente entende. Tá? Que se o seu cliente não for um consultor ágil, é muito pouco provável que ele saiba o que é um ponto de história. Tá? Ele não sabe o que é um ponto de história ou está nem aí, tá? Está se lixando para o que é um ponto de história, porque a história que ele quer saber é da história dele ser entregue. Tá? A história que ele quer ouvir é quando é que você me entrega esse negócio? Quando é que você entrega aquela demanda que eu pedi? Ou aquela demanda que eu preciso? Ou quando você corrige aquele problema que eu te reportei? Então você tem sempre o quando querendo acontecer. Então, sinceramente, do ponto de vista do cliente, tem baixíssimo valor a gente ficar monitorando quantos story points tem para serem entregues. Tá? Não é que não dá para você estimar, ou melhor, não dá para você ser previsível com o story point. Dá, mas o problema do story point é o seguinte, ele não é uma métrica de tempo. E previsibilidade, ela é sobre tempo. Eu quero saber quando que eu vou entregar alguma coisa ou quanto eu entrego em determinado tempo. Tá? Ou a gente está falando de vazão, ou a gente está falando de tempo de entrega. Dificilmente você vai estar prevendo quantos pontos vão caber no negócio, porque isso é uma métrica que é frágil, tá? Não é aferível. Eu não consigo afirmar, e até é complicado isso, porque cada time tem a sua métrica, então uma determinada tarefa de um time que tem um certo esforço, ele entende que é 1, para outro time ele entende que é 13, está ok, de acordo com a teoria do story point, porque faz parte do jogo, é isso mesmo. Tá? Cada time tem a sua visão do quanto vale um ponto de história, afinal é a sua história, não é a história de outro. Mas para o cliente ele tem uma visão única, que é quanto tempo leva para entregar uma coisa, ou quanto você me entrega em determinado tempo. Então isso de eu colocar no mesmo balaio esforço e prazo, eu já abordei no outro vídeo passado até, é bastante perigoso. É bastante perigoso por quê? Porque o esforço não respeita o prazo não respeita o esforço e os dois não se entendem. E nesse cenário dos dois não se respeitarem, não se entenderem, o prazo vai acontecer independente do esforço. Tá? Naquele outro vídeo eu até mencionei, por exemplo, o caso de um colega que tem que faz essa gestão do fluxo há bastante tempo, que tem muitos dados para poder alicerçar essa base e mostrava que as tarefas que eram muito pequenas às vezes levavam tempo demais. E algumas delas que eram muito grandes, às vezes levavam tempo de menos. E estava tudo bem, porque ele estava gerenciando, no fim das contas, o tempo e não o esforço. O esforço estimado não tinha relação nenhuma, ou muito pouca. Ou melhor, na maioria dos casos não respeitava aquela estimativa inicial que foi dada. Então, se a gente fizer, assim, tentando dar uma certa amarração, se a gente fizer uma previsibilidade baseada em estimativas de esforço, primeiro que o esforço pode ir diminuindo ao longo do tempo, né? Tipo, eu vou ficando mais safo com alguma coisa e vou tendo menos esforço para fazer as coisas. Então, quanto menos esforço eu tiver, mais fácil fica. Então, é uma métrica que é variável além de tudo, tá? Diferente do tempo, que é uma coisa constante, fixa. Qual que é a dica, então, que eu deixo para esse colega que estava com essa dificuldade, então, de convencer as pessoas a ser previsíveis mesmo com story point? A dica é básica, do tipo, cara, usa
matemática como sua amiga, usa estatística como sua amiga. Tá? Começa a medir agora, nesse exato instante, quanto tempo as coisas levam para serem entregues, do ponto de vista do cliente e do ponto de vista do seu time. Tá? São métricas bastante simples de se tirar, são métricas bastante úteis para poder gerar uma previsibilidade. Com algumas poucas entregas, você já consegue ter uma previsão bastante robusta. Tá? Não vou nem cravar um número, mas sei lá, a partir de, sei lá, 11, 20 entregas mais ou menos, você já consegue ter uma previsão mais robusta de quantas coisas você consegue entregar, dado um certo período de tempo, e você começa então a ter uma certa previsibilidade. E essa previsibilidade não vai ter absolutamente nada a ver com story point, tá? E vai estar sempre olhando para o tempo, que é aquela medida que qualquer um pode ver, inclusive o teu cliente. Uma dica extra. Tem um carinha chamado John Little. Ele escreveu algumas coisas bem interessantes, inclusive tem dos conceitos que ele escreveu, o pessoal chama de lei de Little. Eu nem vou falar muito da lei, mas as premissas dela eu acho fantásticas. Tá? Que ela fala um pouco das premissas sobre como tornar um sistema previsível. Ele diz algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, você tem que usar sempre a mesma unidade de medida, tá? As taxas de entrada e de saída devem ser bastante parecidas para manter o sistema estável, o WIP não vai variar muito ao longo do tempo, aquilo que entra também sai, coisas do gênero. Tá? Vale muito a leitura, tá? Recomendo bastante que se lê um pouco sobre a lei de Little, mas especialmente sobre quais são as premissas para que a lei de Little funcione. Amigos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui, tá? Espero que tenha sido útil para vocês essa opinião, essa análise aqui do Juliano. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, tá? Fico bastante feliz de ver esses números crescendo aqui, dia após dia. Se gostou, por favor, deixa o like, deixa o seu comentário. Espero que esse vídeo tenha te encontrado bem, como sempre. Fique com Deus, aquele abraço e até o próximo vídeo.